Você não vai acreditar no que ocorre agora na Suprema Corte. Eu considero uma vitória. Eu diria até que isso é uma grande vitória para Trump e para nós na Suprema Corte. Senhores, podem dizer que comemoro cedo ou que não se deve cantar vitória antes da hora. Aqui a decisão final será tomada na primavera, não no outono. Mas mesmo assim, o sentido do ditado não muda. Mas eu quero que vocês ouçam as gravações do que os juízes da Suprema Corte disseram quando pediram para aqueles do outro lado defenderem sua posição. E então provavelmente ficará claro para vocês qual será o veredito final. Mas vocês devem estar se perguntando sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre a mudança de uma regra completamente maluca inventada pelos democratas. Que qualquer cédula, não importa quando chegue, se tiver um carimbo indicando que foi enviada pelo correio antes do fim do dia da eleição, deve ser aceita e contabilizada. Eu realmente espero que vocês entendam que são duas coisas bem diferentes. Quando a pessoa trouxe no dia da eleição ou quando tem um carimbo. Eu realmente espero que vocês entendam. No geral, à primeira vista parece que está tudo normal. Você leva a cédula até o correio. Se você tem o direito de votar pelo correio no dia da eleição, então você deve receber uma autorização oficial. Depois o correio entrega 3 dias após o término do dia da eleição. 3, 4, 5, 2, não sei, né? Mas você não tem culpa de o correio ter demorado tanto para entregar. Você fez tudo certo, então, como dizem os democratas, seu voto deve ser contado. Agora, quais argumentos a administração do Trump apresentou tentando mudar essa regra e por que está claro para todos os observadores qual decisão será tomada? Falaremos sobre isso mais tarde. E essa é uma decisão histórica para o destino dos Estados Unidos. Outro tema que preocupa a todos são os 15 pontos de consenso, como anunciou Trump. O que é isso? São 15 pontos do acordo que a América quer que o Irã não apenas assine, mas também cumpra segundo o princípio de confiar, mas verificar. Hoje sabemos que Kushner, Witkoff e talvez até o vice-presidente Vance estão se preparando para voar para Islamabad até o final desta semana. Isso não é no Paquistão. Para realizar negociações sobre o Irã, com quem exatamente ainda não está claro. Para eles está claro, para nós não está, porque todos que têm algum poder e influência no Irã já informaram que não participam de nenhuma negociação e que isso é uma completa mentira. Então por que a equipe de negociadores está indo para lá? Ou seja, ninguém no Irã sabe desses supostos representantes do Irã. Então, vamos começar justamente com esses 15 pontos de consenso ou acordo. Em 23 de março deste ano, Trump declarou que os Estados Unidos e o Irã realizaram negociações sérias e chegaram a um consenso sobre muitos pontos, afirmando que agora existem 15 pontos de acordo. As negociações estão sendo conduzidas, como Trump nos informou, por Steve Witkoff e Jared Kushner, e a exigência central de Washington permanece inalterada. O Irã não deve possuir armas nucleares. Trump informou que os Estados Unidos estão adiando ataques à infraestrutura energética iraniana por 5 dias antes. Ele disse que em 48 horas iríamos bombardear, certo? То есть пока продолжаются переговоры. Ou seja, ele estabeleceu, em outras palavras, um certo limite, um prazo, uma linha vermelha ali. São 5 dias de negociações, vocês devem chegar a algum resultado. Talvez em 5 dias, ele vai dizer, estamos quase lá, faltam só 2 dias, então estendo por mais 2, mas por enquanto são 5 dias. Anteriormente, ele ameaçou destruir as usinas elétricas do Irã em 48 horas. Ou seja, se o Irã não abrir o Estreito de Hormuz, o lado iraniano nega publicamente a própria existência de negociações. A conta do presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, negou ter contatado os americanos após especulações de que seria ele, chamando a informação de fake e alegando manipulação dos mercados de petróleo. Então ele apareceu na câmera e disse, olhem, estou em casa, não viajei, não estou em Islamabad nem em outro lugar. Então ele ficou com medo de ser acusado pelos próprios. Por que o Irã está negando?
Então, uma opção é que não há negociações. A outra opção, na verdade, é a que eu mais acredito. Isso é diplomacia clássica no Oriente Médio, quando os contatos são secretos. Há negação pública. O parlamento iraniano, para a liderança, não é politicamente vantajoso admitir dentro do país que eles estão hesitantes. Eles dizem que estão firmes como pedras, como rochedos, mas na verdade estão nervosos e talvez estejam negociando diretamente com o agressor, o que mostraria fraqueza e insegurança. Os Estados Unidos exigiram a cessação completa do enriquecimento de urânio e a transferência dos estoques já enriquecidos do Irã. Eles têm 60%, eles têm 20%, e uma vez a AIEA até encontrou lá quanto era 84,7%, 87,4%, algo assim, por cento, não me lembro exatamente. O desmantelamento do programa de mísseis, a cessação do apoio a grupos armados regionais, terroristas, quero dizer sim, e também há o reconhecimento de Israel, algo mais, enfim, esses são os pontos confirmados. De acordo com a CNN e fontes regionais, o que há nesses 14? Isso inclui a limitação do potencial de defesa de Teherã, o fim do apoio a grupos proxy pró-Irã, o reconhecimento do direito de existência de Israel, e os Estados Unidos insistem em obter controle sobre o alto enriquecimento de urânio do Irã. Eles supostamente o esconderam sob uma instalação nuclear em Isfahan e Donald Trump declarou: precisamos de poeira nuclear. Ou seja, nós vamos conseguir isso, tudo o que vocês produziram aí, nós vamos conseguir tudo isso. E naturalmente a primeira descoberta. O Irã instalou minas submarinas no estreito, especificamente de fabricação iraniana. Existem duas minas conhecidas, ou seja, Maham 13 e Maham 7. Como o exigente evita acionar impulsos, principalmente os mais complexos do ponto de vista militar? Essa lista praticamente repete literalmente as exigências que os Estados Unidos fizeram ao Irã nas negociações do ano passado. Ou seja, isso é basicamente o mesmo ultimato pré-guerra que acabou em um impasse e no final levou à guerra. Porque quando os americanos perceberam que não havia outro objetivo nas negociações além de ganhar tempo, eles disseram: tudo bem, chega de nos enrolar. E como se diz, a diplomacia não funcionou, então falaram as armas. Suponhamos que alguns funcionários iranianos tenham feito um acordo secreto com Donald Trump. E depois? O CGRI, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, não é obrigado a obedecer. Eles têm seu próprio exército, sua própria inteligência, seu próprio dinheiro, seus próprios impérios empresariais, por assim dizer. Eles são um Estado dentro do Estado. Existem 3 cenários possíveis. O primeiro é que os funcionários entram em acordo, mas o CGRI ignora e sabota, sendo o mais provável agora. Qualquer acordo no papel será ignorado na prática. Os mísseis não irão a lugar nenhum. O enriquecimento de urânio continuará secretamente, ou seja, isso é completamente sem sentido. Normalmente, Trump reage a isso. É assim que acontece. O segundo cenário é os Estados Unidos atacarem o CGRI de forma direcionada. Já está acontecendo. Já mataram Armani, o comandante do CGRI, como é mesmo o nome dele, Pakpur, o ministro da Defesa. Isso é uma tentativa de decapitar especificamente as forças armadas de resistência do CGRI, e não apenas pressionar os negociadores, já que o exército ainda não foi tocado. Bem, com exceção da Marinha e da Força Aérea, o exército em terra não está sendo tocado. Cenário 3. O CGRI se divide internamente. Alguns comandantes concluem que o regime foi derrotado e buscam se salvar. Historicamente, só assim regimes desse tipo realmente caem. Existe um exemplo histórico. O Iraque, em 2003, Saddam Hussein também tinha uma guarda absolutamente fanática e leal. Quando ficou claro que o regime desmoronava, acabou, não tinha volta. Comandantes fugiram, aceitaram subornos e negociaram pessoalmente com os americanos. A estrutura desmoronou mais rápido que o esperado. Então, a conclusão sobre o Irã hoje é a seguinte: os negociadores civis podem assinar qualquer coisa, mas a implementação real do acordo só é possível se a Guarda Revolucionária Islâmica, digamos, for fisicamente destruída ou decapitada a tal ponto que não possa resistir. Ou os comandantes restantes da Guarda Revolucionária decidem que a sobrevivência pessoal é mais importante do que a ideologia, ou pelo menos parte deles. Trump, ao que tudo indica, está apostando nos 2 cenários ao mesmo tempo, ou seja, destruição física e sobrevivência pessoal. Ele pressiona militarmente e negocia, esperando que uma coisa acelere a outra. Portanto, como já disse, publicamente não há nenhuma confirmação do Irã sobre negociações.
Não há informações confirmadas de que o general e a Guarda Revolucionária estejam negociando secretamente com os americanos ou israelenses em fontes abertas, mas isso não significa nada. Coisas desse tipo, por definição, não chegam à imprensa. Existem sinais indiretos de que algo está acontecendo dentro da Guarda Revolucionária. Nem tudo, como se diz, está em ordem. Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, declarou em entrevista à Al Jazeera que algumas unidades militares iranianas se tornaram, ouçam bem, independentes e, de certa forma, isoladas. Bem, o que isso significa? Não dá para mandar nem pombos para lá, né? Ou seja, não dá para ir até lá. Eles agem, digamos, de acordo com instruções gerais e não sob o controle rígido do governo civil. Bem, se você parar para pensar por um segundo, percebe que, na verdade, o ministro das Relações Exteriores disse que o controle central sobre o exército já foi perdido. A Guarda Revolucionária enfrenta tensões entre facções e um cansaço institucional que, é claro, foi agravado pelas perdas e pelo dano à reputação causados pelo conflito de 24 a 25 com Israel. O Artesh, exército regular e organização distinta, amplia sua influência. Pelo que dizem alguns relatos e rumores, enquanto isso, a Guarda Revolucionária está passando por um relativo declínio. E é bem possível que Trump não esteja negociando com ninguém, mas só para que eles corram dizendo eu primeiro, não, eu primeiro, não, eu primeiro. Ele diz, bem pessoal, vocês já estão atrasados. Então alguém já está negociando comigo, vocês estão perdidos. Isso também é possível. Agora, o principal fato provavelmente é que a liderança da Guarda Revolucionária foi destruída. Durante os ataques, foram mortos o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpur, o ministro da Defesa, Aziz Nassirzadeh, o chefe do Estado-Maior-General, Abdul Rahim Mousavi, ou seja, toda a cúpula da liderança militar ao mesmo tempo. Quando a cúpula é destruída, os generais restantes são forçados a pensar na própria sobrevivência. Esse é exatamente o momento em que contatos secretos são mais prováveis. Mas é claro, também existem sinais contrários. Segundo a inteligência americana, o regime iraniano está consolidando o poder. Espera-se um governo enfraquecido, mas mais rígido em Teherã, que se apoia especificamente na Guarda Revolucionária Islâmica. Essa é a minha conclusão sobre isso. Os rumores sobre contatos secretos de generais da Guarda Revolucionária com americanos ou israelenses provavelmente não são totalmente inventados. Historicamente, isso sempre acontece quando regimes entram em colapso, mas não há provas públicas. O regime ainda se mantém, mas as rachaduras já são visíveis e vão se ampliar a cada semana de guerra. Na noite de 24 de março, o CGRI do Irã atacou Tel Aviv, Eilat e Dimona com várias ondas de mísseis, ao todo 6 ondas durante a noite. Os destroços danificaram residências, há feridos em Tel Aviv. Não me lembro agora quantos. Israel contra-atacou o quartel-general do CGRI em Teherã, alvos do Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano. Israel está começando a mobilização de 400 mil reservistas. Para um país desse tamanho, é uma quantidade enorme. Os Estados Unidos consideram o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, como um possível futuro líder, mas o próprio Ghalibaf nega qualquer tipo de negociação. Na noite de 24 de março, a Rússia realizou um ataque massivo e combinado contra 11 regiões da Ucrânia. Mísseis de cruzeiro, balísticos e drones. 4 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas, entre elas crianças. O preço da gasolina nos Estados Unidos está, em média, 3,93 dólares americanos por galão, subindo de 2,98 dólares americanos antes da guerra. Ou seja, um aumento de 32% em 3 semanas. Um aumento de 10% por semana é um crescimento enorme. Uma família média, impressionante. A Rússia vai gastar mais 740 dólares com gasolina este ano, se isso continuar assim. E agora, para um evento há muito esperado, mas ainda assim inacreditável, na Suprema Corte. Qual é o problema com as cédulas que chegam depois do término da votação? Em vários estados, e justamente naqueles estados e distritos onde era necessário um número muito pequeno de votos para transformar uma derrota em vitória. De repente, durante 2, 3, às vezes 4 dias após o término da votação, chegavam milhares, às vezes dezenas de milhares de cédulas. Todas elas tinham carimbos indicando que supostamente haviam sido enviadas antes do término da votação.
Às vezes havia até cédulas em que de 30 ou 40 opções marcavam para tal senador, para tal prefeito, para tal pessoa. Tudo isso era deixado absolutamente em branco e apenas um presidente estava marcado. Qual? Biden. Você acertou. Ninguém sabe de onde eles vieram, mas todos tinham carimbos do correio indicando que foram enviados a tempo. Uma coisa Algo ocorreu em Washington que afetará muito as próximas eleições de meio de mandato. Os juízes da Suprema Corte acabaram de destruir sistematicamente uma das ferramentas mais poderosas da esquerda para roubar votos. E você entende perfeitamente do que estou falando. Aqueles envelopes misteriosos que continuam aparecendo depois do dia da eleição, aquelas cédulas que se materializam do nada, dias depois que você já votou, e por algum motivo, eles sempre parecem pender para um lado só. Bem, isso não vai mais acontecer. Então, o que aconteceu? Por que os republicanos estão tão felizes e os democratas tão tristes? Além disso, algo aconteceu que vou contar agora. Os republicanos animados retomaram a pressão sobre o Senado para aprovar a lei de votação, cujo principal objetivo é garantir que apenas cidadãos dos Estados Unidos da América tenham direito ao voto. Na verdade, isso soa meio idiota, porque qualquer pessoa normal diria: bom, é claro que só os cidadãos devem votar. Sim, está claro, mas os dois lados encaram isso de maneiras completamente diferentes. Um exige acabar com a votação ilegal e o outro quer expandir e dar a possibilidade de fraudar o máximo possível. Interessante, não é? Por quê, hein? Porque neste momento parece que a Suprema Corte está pronta para declarar que o dia da eleição significa exatamente isso. Um único dia, não uma semana, não um mês, não uma temporada inteira, mas apenas um dia. E é isso que torna essa situação ainda mais explosiva. Não se trata apenas do tribunal. O presidente Trump, ao mesmo tempo, está desferindo um golpe poderoso contra o Senado, exigindo que eles aprovem imediatamente uma lei para salvar a América. Como muitos sabem, a Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu um dos casos mais importantes de direito eleitoral das últimas décadas. Com base no que aconteceu na sala do tribunal ontem, os dias em que as cédulas enviadas pelo correio misteriosamente chegavam após o dia da eleição podem finalmente estar contados. Trata-se do caso Watson contra o Comitê Nacional Republicano, um grande acontecimento. O Comitê Nacional Republicano entrou novamente com essa ação em 2024, mirando, ironicamente, a lei do Mississippi, que permitia a contagem de cédulas enviadas pelo correio desde que chegassem dentro de 5 dias úteis após o dia da eleição, se tivessem carimbo postal anterior ao dia da eleição. O argumento do Comitê Nacional do Partido Republicano é simples, convincente e baseado no próprio texto da lei. As leis federais estabelecem um dia exato para as eleições, significando exatamente o que dizem. Qualquer cédula eleitoral que não tenha sido recebida nesse dia estabelecido, por definição, é inválida. Alguém quer dizer que não conseguiu antes das eleições, que teve apenas 45 dias e não teve oportunidade de preencher e levar essa cédula aos correios. Mas ele mente do mesmo jeito que aquelas pessoas que dizem que uma mulher que mudou seu sobrenome para o do marido agora não poderá votar, porque nunca conseguirá obter documentos que provem que ela é ela mesma. É a mesma pessoa, mas com o sobrenome alterado. Só besteira. Você não acha, né? Já está claro para todos que o próprio governo, de acordo com essa mesma lei, que os democratas não aprovam, corrige todos os seus documentos de graça, te envia o que você perdeu, muda seu sobrenome e, além disso, ainda procura maneiras de encontrar provas de que você é cidadão, inclusive formas que você nem fazia ideia que existiam. E tudo isso sem cobrar um centavo para quem perdeu esses documentos. E o prazo, aliás, é de 4 semanas, ou seja, mesmo que você só perceba que está sem documentos quando recebe a cédula, antes disso você nem sabia. Você vivia sem a menor ideia disso, não viajava de avião, não ia ao banco, não fazia nada disso, só ficava em casa, por assim dizer, e não sabia. Aí chegou a cédula, você pensa, será que eu tenho documentos? Não tenho. Então você tem bastante tempo para corrigir tudo isso, arrumar todos esses documentos e enviar a cédula. Embora se você recebeu a cédula pelo correio, aliás, agora que eu pensei nisso, sim, isso significa que você já tem a autorização oficial, deveria significar isso. Porque o que fizeram na Covid e depois foi uma bagunça total. Mas teoricamente eu tenho a autorização. Eu fui, apresentei o documento, tirei uma foto, entreguei, escrevi um requerimento, me autorizaram e agora me enviam. Sempre que confirmo minha identidade, eles enviam a cédula e agora faço isso.
Ou seja, sem ficar na fila. Ok, mas esse tipo de pessoa deve ser no máximo 1,5% a 2% da população, e não 50% da população. Então, essa distribuição em massa de cédulas para sabe-se lá quem, sabe-se lá onde, que foi praticada em muitos estados governados pelos democratas, isso não deveria ser feito de jeito nenhum. Não vai ser proibido 100%, porque cada estado faz o que quer. Se a gente aprovar essa lei, e depois, claro, houver processos judiciais sobre isso e a Suprema Corte confirmar que está tudo certo, tudo legal, aí não vai poder mais, não vão poder mais trapacear desse jeito. Eles vão inventar outras formas de trapacear, mas assim não poderão mais. Então, se você tem a autorização legal e o direito de votar pelo correio, nem precisa apresentar documentos, porque você já apresentou antes. Quem são essas pessoas que no último dia supostamente correm aos milhões para o correio e enviam cédulas em que, em todos os casos verificados, está escrito que a pessoa vota pela democracia, pelo Partido Democrata? Estatisticamente, aliás, isso é praticamente impossível. Estatisticamente, só por isso já desperta pelo menos interesse, se não suspeita ou até mesmo certeza de que se trata de conduta desonesta. Para dizer o mínimo, certo sim. Aqui está o que um dos juízes da Suprema Corte, Samuel Alito, disse ao advogado do Partido Democrata. Nós temos várias expressões que, digamos assim, são compostas por duas palavras. E a última delas, ou melhor, a segunda, é dia. Dia do trabalho, dia da memória, aniversário de George Washington, dia da independência, outro aniversário e, claro, dia da eleição. E todos esses feriados são dias realmente especiais. Então, se começarmos exatamente por isso, se eu não tiver nenhuma outra informação além da própria frase dia da eleição, eu suponho que esse é exatamente o dia em que absolutamente tudo deve acontecer. As cédulas devem ser recebidas até uma data definida, não em um período flutuante e mutável após as eleições. E eu suponho que nessa sequência de observações e perguntas feitas, o juiz Alito revelou uma verdade muito simples. Os democratas querem estender o dia da eleição para poder anular o que você fez no próprio dia da votação. O que o público americano pensa sobre isso? Já sabemos que 83% dos americanos acreditam que estrangeiros, ou seja, pessoas que não são cidadãs dos Estados Unidos, nem deveriam chegar perto das urnas. E o que os americanos pensam sobre um mês de votação, 5 dias de votação e outras invenções que, ao que parece, foram criadas exclusivamente por um motivo que você já deve ter adivinhado? 83%. É provável. Os eleitores acham que todas as cédulas devem ser entregues até o dia da eleição, sem exceções. Isso é o normal. Isso é... Na verdade, de novo, isso sempre foi a norma. Como observaram os juízes Gorsuch e Alito, esse é mais um daqueles casos 80-20. Os americanos, em sua esmagadora maioria, querem que suas eleições sejam protegidas. Eles querem, e os democratas novamente têm dificuldade em defender sua posição, já que seu poder depende de eleições desonestas. A Suprema Corte vai tomar uma decisão sobre isso na segunda metade de junho. Ou seja, antes das eleições em novembro deste ano. No momento, existem 24 estados, acho que 24 ou 26, 24 estados, todos ou praticamente todos democratas, onde é permitido, se não me engano, 5 dias ou 3 dias após, ou seja, após o término da votação, ainda aceitar essas dezenas, centenas, milhões. Então, eu não sei se os republicanos vão conseguir aprovar nos tribunais o cancelamento do recebimento das cédulas após o término do dia da votação nesse curto período de tempo para o processo judicial. Mas eu realmente acho que assim que essa decisão for tomada, os republicanos já terão todos os documentos, os pedidos, no mesmo dia em que a Suprema Corte decidir se tudo estiver certo e assim por diante. Então, em todos esses 24 ou 26 estados, serão apresentados pedidos para o cumprimento imediato da decisão da Suprema Corte. Bem, agora isso significa que é incrivelmente importante. Além disso, para reforçar essa decisão da Suprema Corte, quero dizer, aprovar no Senado. As leis sobre as quais já conversei com vocês várias vezes e disse que elas serão decisivas, essa lei será crucial para o destino da América e talvez até para o destino do mundo. Por quê? O que acontece aqui conosco, depois, como dizem, ecoa pelo mundo inteiro.
Então eu estou falando, claro, sobre o projeto de lei chamado Lei de Salvação da América, cujo principal objetivo é não permitir fraudes nas eleições. Como já dissemos várias vezes, os democratas lutam com unhas e dentes para permitir fraudes nas eleições. Eles apresentam de outro modo, dizendo que se fizermos isso, alguns pobres coitados não vão conseguir votar. Idiotas, coisas assim, eles vão votar, não vão conseguir votar. Na minha opinião, embora isso seja uma completa besteira, mas se você é tão burro que não consegue ir, não consegue tirar um documento, sendo que, porra, é de graça, não precisa gastar dinheiro nenhum. Eu pensei que teria que gastar, sei lá, 100 ou 150 dólares, mas não, já ficou claro que na lei está escrito que tudo é de graça. Se você não consegue nem, digamos assim, ligar ou entrar no site, ou simplesmente ir até a agência dos Correios e informar o que você precisa, ou seja, se você não consegue fazer isso, então de jeito nenhum deveria votar. E da mesma forma, como com a questão do dia da votação, a verificação obrigatória, ou seja, se você é cidadão, também é apoiada pelos mesmos 83% da população. Para ser sincero, até agora não consigo entender quem são esses 17% restantes. Talvez sejam funcionários do Partido Democrata, talvez sejam comunistas, fascistas, islamistas ou algo assim, mas mesmo assim, não consigo entender como pode um cidadão americano, afinal as pesquisas são feitas entre cidadãos americanos, que têm filhos aqui, que têm família aqui, como ele pode crer que o destino da sua família, do seu país, seja decidido por completos marginais trazidos do terceiro ou sei lá do quarto ou quinto mundo que não entendem nada e estão prontos para vender seus votos por uma sopa e por uma quantidade muito pequena de sopa. E aqui está Trump. Ele fala sobre o quanto é necessário para a continuação de uma vida normal nos Estados Unidos, uma lei que proteja nossos direitos como cidadãos americanos. Então, eu relaciono a segurança nacional com a identificação dos eleitores por foto e a confirmação da cidadania para votar. E esses dois pontos são os mais importantes no que diz respeito à segurança nacional. Portanto, isso deve fazer parte do projeto de lei de segurança nacional. E eu peço aos senadores republicanos que façam isso imediatamente. Não precisa ter pressa para votar. Não se preocupem com a Páscoa, com a Câmara. Façam isso por Jesus, tudo bem? Faça isso por Jesus. Nós somos pessoas que não têm muita experiência em manobras parlamentares. Mas, na verdade, o que Trump disse foi uma continuação e, do meu ponto de vista, uma ideia ou um desenvolvimento da ideia do incrível senador Kennedy, um dos meus senadores favoritos que tem uma mente afiada, senso de humor e convicções bem fundamentadas. O que é muito importante que ele disse, nós vamos seguir por outro caminho. Então, ao mesmo tempo, não tenho certeza se ele leu Vladimir Ilyich Lenin. Qual é esse outro caminho que o senador Kennedy propôs? Existe uma certa regra no Senado de que quando se trata do orçamento, ao corrigir o projeto de lei apresentado pela Câmara Baixa, como ele vai passar de um lado para o outro, de lá para cá, será votado, adicionado, retirado e assim por diante. Para resolver isso, é preciso aprovar, não com 60 votos como em uma lei comum, mas com 51 votos, porque fica indo de um lado para o outro. Não lembro a justificativa, mas existe essa regra. Se for sobre orçamento, o termo usado é reconciliação. Ou seja, ao ajustar o que foi elaborado no Senado com o que foi elaborado na Câmara, para esse ajuste basta um acordo com 51% em cada uma delas. No Senado, 51% equivale a 51 votos. No Senado atual, há 53 senadores. Há republicanos, 2 deles, ou talvez até 3, aliás, por vários motivos, votam contra Trump. Mas 50 mais o vice-presidente. Há uma regra que, quando está empatado, o vice-presidente pode, por assim dizer, decidir com seu voto para um lado ou para o outro. Então, 50 mais o vice-presidente é exatamente o que precisamos. Aliás, Kamala Harris, quando era vice-presidente, fez isso várias vezes, assim como todos os outros vice-presidentes também. Ou seja, o senador Kennedy propôs reescrever esse projeto de lei dessa forma para que ele fosse classificado como matéria orçamentária, já que, sem dúvida, ele trata de questões orçamentárias, e sobre a quantidade de dinheiro que será destinada para a implementação, para colocar em prática aquilo sobre o que conversamos.
Eu imagino o escândalo que os democratas vão fazer agora. Como vocês sabem, pelo menos aquelas pessoas que vivem nos Estados Unidos, especialmente quem esteve nos aeroportos nas últimas 2 ou 3 semanas, os democratas não aprovam o orçamento para os funcionários das organizações de fronteira que verificam cargas, viajantes, enfim, tudo o que está relacionado à bagagem. Por isso, nos aeroportos, como não aprovaram os orçamentos, alguns funcionários disseram: precisamos buscar outro emprego para ganhar dinheiro, não podemos esperar. Nos aeroportos havia muito menos funcionários e se formavam filas enormes de 3, 4, 5, 6 horas até que Trump tomou uma medida na terça-feira. Na manhã de terça-feira, representantes do ICE, que imediatamente aliviaram as filas nos aeroportos, e agora Trump ainda pretende adicionar a Guarda Nacional lá ou substituir o ICE pela Guarda Nacional. Então Musk disse que vai pagar os salários, certo, dessas pessoas. Esse é o departamento que inspeciona as cargas, mas o procedimento é complicado e pode demorar. Então Trump exige que 2 documentos, um relacionado ao financiamento dos agentes de fronteira que ele considera parte da segurança nacional, sejam combinados com a lei que proíbe não cidadãos de votar, o que, do ponto de vista dele, também faz parte da segurança nacional. Assim, haverá uma nova lei. Haverá uma lei relacionada à segurança nacional que vai abranger várias coisas diferentes e vai alterar o orçamento, ou seja, adicionar, modificar, corrigir. Dessa forma, não são necessários 60 votos de 100, mas sim 50 mais 1. A parte mais importante da segurança nacional é o documento de identidade. Ninguém pode votar em questões de segurança nacional. Confirmação de cidadania, e você não pode ter uma... Vinculamos devido à confirmação de cidadania. Como você viu, o presidente Trump adota postura combativa e mira o Senado dos Estados Unidos. Voltando de um comício em Memphis na segunda-feira, você ouviu um dos ultimatos mais diretos dele para o segundo mandato. Ele exige que não haja nenhum acordo de financiamento para o Departamento de Segurança Interna sem a Lei Salve a América. Ponto final. Agora, para aqueles que precisam de um lembrete, a Lei Salve a América ela faz 2 coisas importantes. Ela exige comprovação documental da cidadania dos Estados Unidos para registro em eleições federais e apresentação de documento com foto na votação. A Câmara dos Representantes já aprovou a lei. Agora toda a atenção está no Senado, que adia isso há meses. Trump está cansado dos atrasos. Ele exige que o Senado relacione a lei de salvamento à votação sobre restaurar e financiar o Departamento de Segurança Interna bloqueada pelos democratas. Senhoras e senhores, é claro que no final devo dizer a vocês que se ainda não se inscreveram, precisam fazer isso com certeza. Mas o mais importante é que, depois de você se inscrever hoje ou em algum momento, veja o sininho e clique nele, porque isso envia um sinal para o algoritmo de que você está interessado. Gostaria de receber essa informação o quanto antes. É isso que o algoritmo diz a si mesmo. Ele é inteligente, é uma IA. Ele diz, talvez isso seja interessante para outras pessoas também. E começa a mostrar isso para outras pessoas que, pelo perfil, são parecidas com você. Se você gostou, talvez outras pessoas que pertencem a uma certa categoria ou categorias também gostem. Pessoas, digamos, de 40 a 70 anos... que vieram de outro país, falam russo, vivem nos Estados Unidos da América, ou na Alemanha, ou em Israel, e se interessam por política, se interessam por notícias, etc. E assim por diante. Eles recebem essa mensagem. Então, se você acha que o que estamos fazendo aqui é importante e interessante, clique no sininho. É isso. Até logo.